E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para comentar, fazendo meu filme com spoilers e também falar das diferenças do filme pro livro. Fazendo meu filme finalmente chegou ao Prime Video, depois de muito tempo de espera, esse filme está entre nós. E depois de já ter feito vídeo aqui, muitos vídeos de pré, né, antes do lançamento, e depois quando eu vi o filme eu contei já o que eu achei sem spoilers, também já fiz um vídeo de curiosidades. Agora chegou o momento de eu falar sobre o filme com spoilers e também comentar quais foram as pequenas diferenças do livro pro filme, do filme pro livro. Eu vou deixar linkado aqui todos os vídeos que eu já fiz sobre fazendo meu filme, caso você queira assistir também. E se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque fazendo meu filme marca presença por aqui, mas também vários outros filmes, séries e música, e você com certeza vai encontrar mais coisas que você gosta. Bom, bora começar falando aqui finalmente com spoilers. A gente tem, em primeiro lugar, uma grande diferença na adaptação, que é a inclusão de elementos cinematográficos para o filme ser mais visual, né? Descrições que a Fanny fazia quando a gente lia no livro, né? Os pensamentos dela, eles decidiram colocar aqui de uma forma bem visual, transformando em referências e ilustrações e, claro, nessa quebra da quarta parede, que são os momentos em que a Fanny conversa com o público. Eu gosto muito, como eu já disse no meu vídeo sem spoilers, né, nesses momentos dela conversar com as pessoas. Eu acho que eles são muito bem inseridos, eu acho que ela tem falas e expressões todo momento em que ela olha pra câmera que são muito bem colocados e que fazem sentido ali e que ajudam a gente a entender a mente dela. E além disso, a gente também tem as referências, né, alguns momentos do filme em que a gente vai pra imaginação da Fanny. A gente sabe que ela é uma menina que gosta muito de filmes e que ela tem essa imaginação muito fértil, né, que ela pensa muito, ela cria muitos cenários na cabeça dela. E aí a gente vê que a gente tem, por exemplo, cenas logo no começo em que ela embarca no mundo dos filmes, aí ela viaja pra Terra do Nunca com Peter Pan, ela vai pra Londres com referências ao filme de Notting Hill, né, que é com a Julia Roberts. Ela fala sobre ET, o extraterrestre, Esqueceram de Mim, Aladdin. Então tem várias essas cenazinhas que ela recria com o Léo que eu acho muito fofo pra mostrar já logo no começo quem é a Fanny. E aí tem um problema, já que agora a gente tá falando de spoilers, eu posso falar de uma dessas referências, que é toda a história do Marquinhos. A gente tem dois lados aqui. No filme, né, a gente tem a Fanny, que começa apaixonada pelo professor de biologia dela, que é o Marquinhos. E no livro, essa é uma paixão muito forte, que em alguns momentos ele parece corresponder. No livro, a Fanny tem esse negócio de ficar um pouco nervosa perto dele, mas depois ela começa a conseguir conversar com ele. E ele conversa de volta. Ele dá trela, vamos dizer assim. E ela realmente cria esperanças de que ele gosta dela com base em fatos, em conversas que eles têm. E não acontece no filme. O filme tomou um cuidado muito grande em vários momentos dessa adaptação de livro para filme para tirar coisas que poderiam ser consideradas ilegais e que não fazem mais sentido na trama. A primeira delas é a relação da Fanny com o Marquinhos. O Marquinhos era maior de idade, a Fanny tem 16 anos. Não condizia ali eles terem qualquer relação de proximidade. Então, no filme, a gente vai ter a Fanny só como essa menina muito boba, que não consegue trocar duas palavras com ele, que ele chega, ela começa a gaguejar e fica até um pouco cômico, e ele que, assim, trata a Fanny como qualquer outra aluna. Ele trata a Fanny do mesmo jeito que ele trata a Gabi no filme. Então, a gente tem uma distância aí pra tirar qualquer problematização que poderia ter acontecido. Eu gosto disso, eu acho que é necessário, eu acho que se mantivesse como acontece no livro, iria criar uma discussão que não cabe nessa história de Fazendo Meu Filme, que não é o ponto aqui, então tá certo em ter adaptado. Mas aí é muito... Eu não gosto tanto de ver a Fanny tão bobona como ela acaba se tornando ali em alguns momentos, né? De só gaguejar, de não conseguir bolar uma palavra, fazer uma conversa, responder o que ela achou do filme, né? A gente tem um momento em que ela vai assistir o filme iraniano por recomendação do professor Marquinho. Ela sai do cinema com a Gabi falando que ela gostou do roteiro, dos atores, dos planos e enquadramentos. E aí
ele vai lá e pergunta pra ela no dia seguinte e ela só consegue falar que amou. E aí, enfim, é fofo, mas é ruim porque eu acho que tira um pouco desse poder da Fanny, mas ao mesmo tempo mostra o quanto ela é tímida, né? Então, enfim, teve uma adaptação aí que é meio ruim de assistir, porque você não quer que a personagem, a protagonista, né, passe vergonha, mas ao mesmo tempo faz sentido. Dito isso, tem uma coisa na relação deles que é o que me incomodou, que são essas recriações de cenas românticas na imaginação da Fanny sobre eles. Tem as recriações do Léo, né, quando ela fala das referências, mas aqui a gente também tem a Fanny e o Marquinhos reproduzindo cenas de Titanic e também reproduzindo uma cena do filme iraniano, né, que eles estão do lado do outro, primeiro falando outra língua e depois ela fala em português quando ela fica indignada com ele. Mas nesse momento eu já fico um pouco incomodada justamente por trazer essa união dos dois como casal, que é uma coisa que o filme não quer fazer, né, mas na imaginação dela faz. Acho que faz sentido, mas enfim, me incomodou de ver. Mas eu acho que é bom que incomode mesmo, porque não é pra fazer sentido esse casal. Então foi uma mudança bem colocada ali, mas acaba toda essa história do Marquinhos com a Fanny às vezes parece que é um pouco bobo. E eu até observei, quando eu fui assistir agora pela segunda vez, a timeline do filme, e todo momento em que a Fanny está apaixonada pelo Marquinhos dura meia hora do filme. O resto da uma hora é o momento em que ela descobre que o Marquinhos tem uma esposa, e aí ela começa a perceber que o Léo pode gostar dela. E pra mim, a uma hora final do filme é muito melhor do que a meia hora inicial. Porque nisso dela ficar, só gostando do Marquinhos, e aí tem muitas cenas dela se perdendo ali na frente dele, sendo um pouco bobo, eu acho que perde muito tempo e fica um filme muito truncado, assim. Muitas cenas jogadas pra apresentar tudo e a gente não consegue embarcar na história. Pra mim, quando começa ali o fim do Marquinhos e o começo daquela cena, que é a cena que todo mundo escreve sobre cada aluno no papelzinho, e a Fanny percebe que alguém escreveu sobre ela, aquele momento é a hora que o filme começa a história, assim. Ok, agora então a gente tem uma história, um gostando do outro, e eles têm que falar sobre isso e se entender, e a Fanny quer mostrar. Então é pra mim onde as coisas começam a fluir, a parte que eu mais gostei. E aí, só pra continuar nessa parte da situação do Marquinhos, né, a gente tem a adaptação de vários outros momentos que também eram, de certa forma, ilegais no livro, e o primeiro deles é que na festa dos pais da Gabi, que acontece logo no comecinho da história, a Fanny bebe no livro, ela fica loucona porque ela bebeu álcool, só que ela tem 16 anos, o filme não tem a intenção de mostrar uma adolescente de 16 anos bebendo, então eles fazem a Fanny falar que tava com dor de cabeça, e aí a Gabi dá 2 remédios pra ela, mas não era remédio de dor de cabeça, era remédio de sono, ela toma 2 remédios e fica, tipo, autona, assim, é o mesmo efeito que dá, mas aí não incentiva o consumo de álcool para menores de idade. E além disso, na festa da escola, o Léo vai dirigindo pra festa. O Léo, com 16 anos, ele já dirige o carro do pai dele, o pai dele deixa ele dirigir no livro, e ele vai. E aí, ele e a Fanny são interrompidos no meio da dança porque, provavelmente, a Vanessa, né, o livro não deixa claro, mas dá a entender, quebra o vidro do carro dele. E aí ele tem que sair correndo, porque avisam que o vidro do carro quebrou. Mas trazer essa história do Léo ter dirigido aos 16 anos não faz sentido. Então, o momento em que a Fanny e o Léo são interrompidos é quando o Rodrigo vem avisar que o pai dele chegou e tá ameaçando entrar na festa se ele não for embora. Também outra adaptação pequena, mas faz sentido e não causa polêmicas. E de fato, assim, as adaptações que foram feitas nesse livro foram muito pequenas e necessárias para a obra fazer sentido, eu acho. Porque tem coisas completamente iguais, todo o sentido principal da história ali, diálogos que estão reproduzidos exatamente iguais aos que estão no livro. Então ele é muito fiel, ele muda algumas pequenas coisas, algumas a gente até sabia antes. Por exemplo, o Matheus, que é o crush da Nath, ele estuda em outra escola, ela gosta dele porque ela vê ele nos rolês, assim, ela é meio apaixonadinha por isso, mas ele não tá na escola com eles. Mas dessa vez, eles quiseram trazer o Matheus como um aluno da escola que estivesse ali junto pra ter uma proximidade mais, pra ter mais uma pessoa conhecida no elenco dentro do círculo ali da escola, pra ter um personagem mais próximo, né? Não é um personagem que a gente só ouve falar, é um personagem que a gente vê. Então eu gosto disso, e também tem uma mudança ali, porque no livro a gente tem muitas vezes as meninas saindo pra festas, assim, né? Que são as cenas do Sexta Mix, que é a festa que elas vão e tudo mais, de noite, que a mãe da Fanny até incentiva ela a sair de casa às vezes, e que a Fanny nunca quer ir. E é num desses momentos, numa dessas Sexta Mix ali, dessas festas, que a Fanny acaba não indo, e a Natália encontra a agenda da Vanessa. E essas cenas foram transferidas pro clube, né? Porque tem uma
cena no clube ali, né, da Fanny encontrando o Léo, ele já tá namorando a Vanessa, e aí a gente vai pro vestiário, e aí eles colocaram a Natália encontrando a agenda da Vanessa naquele momento, e a agenda é muito essencial, porque não só pra ver o que tá escrito ali, mas pra Fanny conseguir comparar a letra do que o Léo escreveu com a carta dela e descobrir que ele realmente gosta dela ali, pra história é super fofo. Uma outra diferença importante aqui em relação ao livro e ao filme é que a gente vê bem menos da família da Fanny, tipo assim, explicado, né? A gente tem, por exemplo, a tartaruga dela aparecendo no filme, mas a tartaruga nunca é mencionada por nome, nunca é citada ali. Ela tá ali de fundo, mas ela não é nem um pouco relevante ali pra história que a gente vê no filme. Ela, se você não for fã dos livros e não ou prestar atenção, você nem vai ver que tem uma tartaruga ali. E do mesmo jeito, a gente também não tem tanto da Cláudia e do Inácio. O Inácio é o outro irmão da Fanny, né? Além do Alberto. O Alberto tem uma idade um pouco mais próxima. O Inácio já é um pouco mais velho e já tem filho, né? Não sei se tem filho aqui no primeiro livro agora. Mas enfim, já é casado com a Cláudia. Ele não mora mais junto, mas ele existe, está ali conversando. E tanto que é uma coisa um pouco bizarra, porque na cena final da Fanny se despedindo da família e dos amigos pra ir pra Inglaterra, tá lá esse casal aleatório que quem não leu o livro não vai fazer ideia de quem é, né? Não tem a mínima ideia do que está acontecendo ali. Então, assim, é um personagem importante na história que tá ali inserido, mas não é mencionado em nenhum momento, nem explicado quem é. Então é só um easter eggzinho ali pros fãs. De resto, assim, talvez tenha mais uma mudança ou outra em sequência de cenas, ou o modo com que as coisas acontecem, tipo, juntam ali dois momentos em um lugar só. Ou, por exemplo, no começo, a primeira cena dos alunos na escola, a Natália tá contando uma história de que ela e a Fanny estavam numa festa, mas demoraram pra se arrumar e chegaram lá e elas esqueceram que era horário de verão, então elas perderam 1 hora. E isso é uma cena que acontece, né? A gente vê acontecendo no livro de Fazer o Meu Filme, mas é que ela só é contada. Então, as coisas são colocadas ali de forma a tentar ser o mais fiel possível. Isso é muito legal. Mas enfim, essas são as diferenças principais que eu reparei. Eu só queria comentar agora outros pontos agora que eu posso falar com spoilers em relação ao filme, sobre o que eu achei ou não. Eu amo, né, a última metade, a 1 hora final ali do filme, que é quando as coisas engatam pra Fanny ficar com o Léo. Eu acho que ela é quando a história realmente dá um empurrão ali e acontece, e é muito gostoso de assistir. Mas a montagem do plano de ação me incomoda, assim, não me incomodou tanto da segunda vez assistindo, eu acho que eu já tava esperando, mas a primeira vez, toda hora a Fanny tem que ficar falando cena 1, tal coisa, cena 2, tal coisa, cena 3, tal coisa, e assim, aparece na tela e a Fanny fala, e eu acho que isso acaba quebrando muito a sequência ali do plano de ação. Tem momentos em que o tempo dela falar cena 1, acontece tal coisa, é mais tempo do que a cena de fato em que os dois estão ali juntos, sabe? Porque é uma coisa mais rápida mesmo. Então eu não sei, de uma certa forma, eu acho que a montagem é dinâmica, mas esse detalhezinho aí que eu achei que deu uma pausada ali nessa última hora do filme. Dito isso, gente, não dá. Eu acho que uma das minhas cenas favoritas é a cena da plaquinha. Ela falando pra eles irem estudar juntos, e aí ele fala, ai, não dá, eu estudo melhor sozinho, e ela sabia exatamente o que ele ia responder, e foi tão fofo, sério, muito fofo. Eu amei essa montagem, esses momentos da Fanny conhecendo o Léo, todas as cenas entre eles, essa intimidade deles já serem amigos e se gostarem e tá ali junto, é muito fofo. E agora a gente pode falar das músicas, né? Eu adorei a trilha sonora. Tocou a música Just Memory, que é da Julis Vacina, que é a intérprete da Nath, no momento em que Fanny e Léo estão dançando na festa da escola, que eu acho que foi uma das minhas cenas favoritas, assim, de forma geral, que aparece todos os personagens, tá todo mundo ali junto, tem dança, tem emoção, momentos de muita proximidade entre Fanny e Léo. Eu achei que foi demais, e a dança deles ao som dessa música funcionou super bem. E também depois Ed Sheeran cantando Perfect, enquanto Fanny e Léo se beijam, e a montagem que eles fizeram dos dois se beijando em várias situações em que eles quase se beijaram, mas não se beijaram, mas aí agora a gente tem essa montagem juntando tudo. Eu amei, eu achei muito fofo, ficou assim, perfeito, um toque final muito necessário ali. Mas, mais uma vez, essa coisa da montagem que às vezes me incomoda, assim, eu acho muito legal, eu acho muito criativo usar alguns elementos pra ilustrar ali o que tá acontecendo, mostrar essa imaginação, trazer um filme mais dinâmico e fofinho, mas especialmente no momento
momento em que a Fanny tá lendo a carta do Léo, eu não gostei da montagem que eles fizeram, fazendo uma reencenação da historinha que o Léo tá contando ali, porque ele tá contando a história dele e da Fanny de uma forma um pouco mais lúdica, né? Que a menina conhece o menino e o menino gosta da menina, mas a menina vai viajar. E aí eles pegam todas as cenas do filme que já aconteceram e reencenam elas de uma forma muito mais estereotipada, né? Bem maior, bem marcada ali, bem teatral, de certa forma. E eu achei que isso acabou tentando deixar a cena cômica e a cena é pra ser muito emocionante. E a cena é emocionante, mas isso acaba dando uma quebrada. Foi uma das coisas realmente que me incomodou ali, que eu acho que quebra muito a emoção da cena quando eles estão encenando de uma forma cômica ali. Mas é tudo, e eu amei todas as referências. Paula Pimenta, né, autora do livro, aparecendo ali, interrompendo a Fanny Léo em um momento, depois aparecendo como uma das, não comissárias, né, mas uma das mulheres que trabalha no aeroporto, que vai receber a Fanny, e ela vira e fala, animada pra conhecer a Terra da Rainha, sendo que Fazendo Meu Filme 2 é Fazendo Meu Filme 2, Fanny na Terra da Rainha, né, então faz ainda uma referência a Fazendo Meu Filme 2, e o filme acaba com continua, não precisava estar lá, mas acaba com continua e dá esperanças dessa continuação, e assim, estou com esperanças dessa continuação, sim. Mas enfim, essas foram agora as minhas impressões com spoilers e também comentando as diferenças do livro que eu achei. Muito gostoso falar sobre esse filme e eu quero ver o que vocês acharam também. Comenta aqui o que você achou de Fazendo Meu Filme, o que você achou das mudanças do livro, se você leu e se você não leu, conta como foi sua experiência de assistir sem ter lido. E vamos continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!